Você já se sentiu em conflito com o mundo à sua volta? Já teve pensamentos que preferiu deixar guardado lá no fundo da sua mente, da sua alma, para que ninguém pudesse encontrar? Em 1864, Fyodor Dostoiévski deu voz a esse submundo da mente humana. Nesse livro aqui, Memórias do Subsolo. Hoje, a gente vai explorar o enredo, os capítulos, a forma como os capítulos estão integrados, o contexto da vida do Dostoiévski, que com certeza influenciou para que ele escrevesse essa obra, essa temática e construísse a história da forma como ele construiu. Depois vocês vão entender do que eu estou falando. E por que essa obra é o pontapé inicial do existencialismo moderno. Então, é uma obra importante para a literatura e também para a filosofia. Eu sou a Júlia, esse aqui é o meu canal do YouTube, Entre Páginas e Catarses. Esse é o primeiro vídeo do canal, então já tô vindo aí com uma pedrada, né, um negócio de leve aí pra começar o canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de livros, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que gosta de livros em geral, de literatura russa, ou mesmo no Dostoiévski, né? Tem maluco pra tudo aí. Eu sou um homem doente, um homem mau. Um homem desagradável. Acho que tenho o fígado doente. É assim que Dostoiévski apresenta o narrador de Memórias do Subsolo. Um homem sem nome, sem rosto claro, sem uma definição mais específica, falando diretamente de um lugar sombrio, o subsolo. O subsolo, no livro, seria um espaço físico, mas também, principalmente, um espaço psicológico. Ele é o homem do subsolo. Uma figura amarga, ressentida, hiperconsciente da vida, da sociedade, de tudo que nos molda como seres humanos, atormentado pelos seus próprios pensamentos. A obra é dividida em duas partes, muito diferentes na sua forma, mas profundamente conectadas. Essa parte é um monólogo filosófico e existencial. O Homem do Subsolo, ele fala como quem escreve um diário. É um fluxo de diário, vai surgindo pensamentos, críticas, concepções, princípios, valores do Homem do Subsolo, e ele vai escrevendo, ele vai falando. Mas esse diário não é escrito com o intuito de que alguém leia, mas sim contra quem lê. Ele ataca as ideias dominantes da época, essa racionalidade científica, o progresso e a crença de que o ser humano ele sempre age de uma forma lógica e racional. Ele reflete sobre a natureza humana, sobre a liberdade, sobre a racionalidade, sobre o sofrimento e a contradição que existe em tudo isso. Ele critica as ideias iluministas do século XIX, principalmente aquele otimismo racionalista que defende que o homem ele sempre age de uma forma racional em busca da sua própria felicidade. E ri da ideia de que a humanidade vai alcançar a felicidade através da ciência, através da matemática, através da lógica. Ora, senhores, que pode valer a vontade quando a razão sabe que se pode calcular e classificar todos os atos humanos como tabelas de logaritmos? O Homem do Subsolo defende que o ser humano, mesmo sabendo o que é melhor para si, escolherá sempre o contrário, só para provar que é livre. Esse é um pensamento que circunda o Homem do Subsolo e que eu acho uma construção de pensamento chave de toda a história. E que, francamente, eu acho bem sensata. Não sei vocês aí, deixa aí nos comentários o que vocês pensam. O homem precisa apenas de vontade livre, custe o que custar. A vontade livre, mesmo que seja absurda, até mesmo contra o próprio interesse. Ele chega a dizer que o maior desejo do homem é agir contra o próprio bem. Isso porque, ao ser colocado em um sistema racional, o homem perde o que há de mais essencial em si mesmo, que é aquela capacidade de dizer não. Dostoiévski apresenta a figura do homem que prefere o sofrimento à previsibilidade. Um tipo que age contra os seus próprios interesses apenas para afirmar a sua própria individualidade. Essa primeira parte, esse primeiro capítulo do livro, é quase uma espiral descendente, então a gente vai descendo e mergulhando cada vez mais fundo, num tipo de lucidez até um pouco meio cruel, vamos dizer assim, do Homem do Subsolo, onde o foco principal é realmente ridicularizar a razão humana. Na segunda parte, a gente sai desse plano mais filosófico e acaba mergulhando numa narrativa que é concreta e mais emocional. O Homem do Subsolo, ele vai relembrando acontecimentos do passado dele. Jantar constrangedor demais com antigos colegas de escola dele, é uma briga por orgulho e ego, e principalmente o encontro com a Lisa. O relacionamento entre eles, entre Lisa e o Homem do Subsolo, é doloroso, é disfuncional, é cheio de orgulho, humilhação, desespero, é péssimo. Nessa parte que a gente vê a aplicação prática de tudo aquilo que o personagem disse no primeiro capítulo. Ela estava deitada no sofá, magra, pálida, com um lenço branco cobrindo os ombros. Não sei porquê, mas naquele momento eu a odiei. O relacionamento entre os dois é extremamente perturbador. Eles ficam naquela coisa de
ele atrai ela e repele ao mesmo tempo. Quando ela tenta demonstrar sentimentos verdadeiros por ele, ele entra em pânico, ele começa a se auto-sabotar, se acovarda. Então, é um negócio bem complicado. Eu te insultei, Lisa, mas eu mesmo sou pior que tu. Eu mesmo mereço mais desprezo. Não suporto o teu olhar puro. Essa confissão é particularmente bem dolorosa, porque ele mostra como o homem do subsolo não suporta o amor porque ele expõe a sua vulnerabilidade. A gente sabe que é assim, o amor ele te coloca numa posição mais vulnerável, e isso pode ser um terror, um filme de terror, um pesadelo para algumas pessoas. E essa vulnerabilidade dele, ele esconde a todo tempo, atrás então de sarcasmo e autodepreciação. Ai, eu tenho que olhar pra câmera, eu esqueço que eu tenho que olhar pra câmera. Aqui Dostoiévski, então, concretiza os temas da primeira parte, no primeiro capítulo, esse conflito entre razão e emoção, a luta contra a liberdade que nos assusta, e a tendência destrutiva de um ser humano que, ao invés de buscar a felicidade, sabota cada oportunidade que tem de alcançá-la. A filosofia vivida e demonstrada no primeiro capítulo se transforma, então, em tragédia real aqui no segundo capítulo. Totalmente diferente, né? Um capítulo do outro, mas profundamente conectados. E é sobre isso que eu vou falar agora. Essas duas partes, o ensaio filosófico e o relato pessoal do homem do subsolo, elas não estão separadas à toa. Dostoiévski parece querer nos mostrar que a filosofia abstrata ela tem sim consequências concretas. O homem do subsolo é a encarnação viva do colapso da razão pura. Dostoiévski então ironiza os ideais quase utópicos, né, do progresso humano e critica diretamente, sem ressalvas, sem vou deixar aqui no ar, vou deixar meio subentendido, não. Ele é bem direto em criticar o que ele chama no livro de O Homem de Palha, que teria sido construído pelos racionalistas. Ele queria mostrar que o ser humano não é previsível e que há, sim, algo de irracional, de misterioso e até de destrutivo na natureza humana. Ao nos apresentar esse homem, Dostoiévski nos convida a olhar para o subsolo de nós mesmos, aquela parte mais escura e, consequentemente, a parte mais humana que nós temos. Um fator muito interessante entre essas duas partes é exatamente a contradição que existe entre elas. Existe um abismo, então, entre as duas partes. E esse abismo é o próprio protagonista, é o próprio homem do subsolo. Na primeira parte, ele aparece como uma figura intelectualmente afiada, hiperconsciente da sociedade, né, das hierarquias, das posições de classe, da forma como a sociedade nos controla, de alguma forma, hiperconsciente. Ele está ciente de tudo e tem uma opinião formada sobre tudo isso. Um homem que ele teoriza sobre o comportamento humano, ele desmonta, então, aquela lógica racional do século XIX com um sarcasmo, né, que é implacável do homem do subsolo. Ele parece dominar aquele jogo, sabe, de linguagem e de reflexão. A consciência é, talvez, a maior desgraça do homem. Mas então a gente chega na segunda parte. E o que a gente vê? A gente vê um homem ridículo, confuso, emocionalmente instável, contraditório. Ele não é aquele filósofo frio e articuloso que a gente conheceu no primeiro capítulo. Ele se contradiz, ele se humilha, ele se desespera no segundo capítulo. Na teoria, ele diz que o homem busca o sofrimento por escolha, mas na prática ele tenta desesperadamente evitar o sofrimento emocional. Então a contradição ela é brutal. E é proposital. Ele afirma que a vontade é livre de tudo, mas vive completamente paralisado pela sua própria consciência. Ele diz que o homem precisa ser irracional para afirmar a sua liberdade, para afirmar a sua individualidade de alguma forma, mas ele mesmo é escravo de uma racionalização quase doentia que o impede de agir com autenticidade. Sou tão ciente do que é bom e belo que me afasto deliberadamente de tudo que é bom e belo. Complexo demais. No fundo, ele quer ser amado, ele quer se conectar, mas ele não consegue. Ele se sabota o tempo todo. Quando Lisa, por exemplo, tenta oferecer algum carinho e dignidade para ele, ele a destrói, ele a humilha. Talvez porque ele odeia em si mesmo a incapacidade de aceitar aquilo que mais deseja. Calma, vou repetir. Ele se sabota porque talvez ele odeia em si mesmo a incapacidade que tem de aceitar aquilo que ele mais deseja. Pegou aí? Você pegou aí a reflexão? Isso aqui é profundo. Essa, então, é a grande contradição filosófica e psicológica do livro. O personagem que defende a liberdade de escolha se torna escravo do próprio orgulho e da própria consciência. O homem que denuncia a ilusão da razão se perde na tentativa de racionalizar a própria vida. Dostoiévski não está, de forma alguma, oferecendo uma tese lógica. Ele está apenas revelando o caos real que é
ser humano. A fragmentação, muitas vezes, que existe entre o que a gente pensa e o que a gente sente, entre o que a gente diz e o que a gente faz. Mas por que esse cara escreveu algo tão profundo, de uma maneira sombria, um pouco cruel, um pouco amarga, um pouco... Quando ele tinha 16 anos, ele perdeu a mãe dele. A mãe dele morreu de tuberculose. 2 anos depois, o pai dele morreu, depois de passar uma fase ali de depressão e alcoolismo. Então já começou cedo. A desgraça na vida desse homem já começou cedo. O tempo foi passando, né? Ele iniciou a carreira literária dele, nada muito concreto, assim, mas começou a se envolver com círculos de escritores, né, intelectuais da época. E em 1849 ele foi preso porque ele participava de um círculo intelectual que criticava o regime czarista. Ele foi então condenado à morte, mas não sei por que diabos, ele foi perdoado e ele foi mandado para a Sibéria, onde ele passou 4 anos num campo de trabalhos forçados e mais alguns como soldado. Essa experiência, então, transformou Dostoiévski completamente e passou a enxergar o sofrimento como um elemento central da existência humana. Quando você começa a analisar as obras dele, a adentrar no mundo de Dostoiévski, da escrita de Dostoiévski, você percebe que tem 2 fases. É muito nítido. Tem a fase de Noites Brancas, por exemplo, e tem a fase de Memórias do Subsolo. Isso aqui fundou a segunda fase do Dostoiévski, que é não completamente diferente da primeira, mas os elementos humanos que ele trabalha são sim diferentes. Muda-se a perspectiva. Memória do Subsolo, então, como eu disse, surge nessa época, né, nesse momento de maturação da literatura, da escrita de Dostoiévski. É a sua primeira grande obra após a prisão e marca o início, então, dessa fase mais introspectiva e mais filosófica também. Memórias do Subsolo é considerada por muitos o primeiro romance existencialista da história, e isso não é por acaso. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa entender o que é o existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica que emergiu no século XIX com Kierkegaard e Nietzsche. E se consolidou no século XX, depois com Sartre, com Albert Camus, Simone de Beauvoir e outros. Ele parte da seguinte premissa: o ser humano está radicalmente livre para escolher e dar sentido à sua existência. Mas essa liberdade traz também angústia, responsabilidade e solidão. O existencialismo, então, ele rejeita qualquer sistema que tente definir o ser humano de fora para dentro, né? Seja ele a política, a ciência, a religião, ou mesmo a razão pura. Ele prefere olhar para o indivíduo, as suas escolhas, as suas dúvidas ou a experiência concreta que esse indivíduo tem do mundo. E é aqui que entra Dostoiévski, especialmente com essa obra. Dostoiévski já apresentava aqui, então, uma figura que recusa o otimismo racionalista, sente-se perdido em sua própria liberdade, age contra si mesmo para afirmar a sua individualidade e vive num estado permanente de angústia, de paralisia e autossabotagem. Nietzsche chamou Dostoiévski de o único psicólogo de quem tinha algo a aprender e o considerava indispensável. Sartre também reconheceu a importância de Dostoiévski. No seu livro O Existencialismo é um Humanismo, ele afirmou que o homem do subsolo é um precursor da liberdade absurda e radical. Dostoiévski, portanto, não apenas antecipa os dilemas existencialistas, ele os encena com profundidade psicológica e violência emocional também. Ele nos joga dentro da mente do homem do subsolo, que é um ser humano dividido, contraditório, consciente demais e funcional de menos por causa disso. Um ser que não suporta ser reduzido à lógica ou à moral social. Memórias do Subsolo não é uma leitura fácil, é desconfortável, é amarga, mas ela é muito necessária. Memórias do Subsolo não é só um livro, é uma ruptura. Levei semanas para digerir, para, refletir sobre tudo que a obra se propõe, porque realmente, de fato, é uma ruptura. Dostoiévski nos obriga a enxergar a face mais contraditória e incômoda do ser humano. É uma obra que desafia a lógica iluminista, expõe os limites da própria razão e escancara também a ferida dessa consciência hiperdesenvolvida. Aquele negócio, né? Uma dádiva ou uma maldição. O protagonista é a encarnação do homem moderno fragmentado, que pensa demais, sente de menos e, ao mesmo tempo, é vítima de um sentimentalismo sufocado. Ele quer amar, mas não sabe como. Quer ser livre, mas está aprisionado dentro de si. Todos nós temos algo do homem do subsolo. Todos temos um espaço interno onde a gente esconde a nossa raiva, a nossa vergonha, o ressentimento. A gente resiste até mesmo aquilo que pode nos salvar. Dostoiévski, então, nos obriga a entrar nesse porão, nesse subsolo, nesse submundo e ouvir o que esse espaço psicológico tem para nos dizer sobre nós mesmos. Entender também que talvez só depois que a gente desce até o nosso próprio subsolo, a gente consegue subir, de fato, à superfície. Isso aqui me lembrou Carl Jung. Se essa obra mexeu com você, se provocou um desconforto ou uma reflexão, é porque ela cumpriu com o papel dela. Memórias do Subsolo não foi escrito para confortar. Só que a última coisa que vai fazer vai ser confortar você. Mas nem de perto. Memórias do Subsolo foi escrito para
te despertar, para te causar alguma coisinha aí dentro, alguma ruptura mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem ama a literatura russa ou conteúdo sobre livros e diga nos comentários, você se identificou com o Homem do Subsolo? Muito, pouco? A que nível? De que forma? Deixa aí que eu vou querer saber. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!